Você acredita numa verdade absoluta? Cada um de nós tem uma verdade, mas será que ela é absoluta? Talvez você responda, não, a verdade não é absoluta, né? Porque a gente sempre faz uma brincadeira que existem três pontos, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta. E será que está acessível a nós, humanos, com uma consciência restrita? Será? Né? Mas por que que, mesmo que você não creia, né, nessa verdade absoluta que nós tenhamos, né? Mas por que que você várias vezes, e eu também, entramos em certos argumentos para provar que o nosso ponto de vista está certo e o da outra pessoa está errado, sendo que não existe uma verdade absoluta? A verdade, ela é verdade para nós, de acordo com certas experiências, algumas coisas que nós estudamos, passamos, entendemos, mas ela não é uma verdade absoluta. Se você for pegar a ciência, e eu gosto muito dessa parte, que eles trabalham com fatos e provas. Muitas vezes as nossas crenças, nós cremos em algo, temos fé em algo e a ciência vai lá e tenta explicar, ela vem em segundo plano. Só que ela vai baseada em fatos e talvez leve muito tempo para ela conseguir provar certas coisas, outras coisas talvez vão levar muito mais tempo do que até a gente imagina. Só que eles trabalham em cima de fatos e eles dizem que a verdade não é absoluta, que a gente pode chegar na conclusão que o ponto A é o correto, é a verdade absoluta. A ciência vai dizer, ela é verdade até que alguém prove o contrário. Ou seja, pode ser que fenômenos aconteçam, situações aconteçam, nós começamos a estudar e descobrir coisas novas e aí a gente vai entender que o ponto A, na verdade, não era o certo. É o ponto A, vírgula, alguma coisa. Então não é absoluto, mas muitas vezes a gente até briga por isso. E como que a gente pode minimizar, né? A gente precisa entender que nós temos sim, cada um de nós temos uma verdade. Eu tenho uma verdade sobre certos pontos de acordo com as minhas vivências, de acordo com os meus estudos, as experiências que eu tive. Muitas coisas eu presenciei na pele, eu posso te dizer que ela é uma verdade, mas ela não é absoluta. Eu não posso querer impor isso para as outras pessoas, mas uma forma da gente estar sempre se melhorando e descobrindo sempre uma verdade após outra verdade, melhorando cada vez mais essa compreensão, é raciocinando, é saindo do modo automático, é parar de crer simplesmente no que as pessoas nos impõem. Elas dizem que aquilo é uma verdade e a gente adota aquilo como uma verdade absoluta. E talvez a gente brigue com o mundo e a gente se esquece que talvez não seja bem aquele caminho. Então a melhor forma que a gente tem é sair dessa forma de alienação, que é você aceitar os fatos sem pensar, então você se torna uma pessoa alienada, né? Você sair desse modo e começar a pesquisar, se questionar sobre tudo. As grandes descobertas vieram de contestações, de pessoas que não estavam contentes com aquele resultado, eles queriam saber o porquê daquilo. Quando a gente fala, por exemplo, em sorte, né, sorte é algo que acontece que nós não conseguimos provar, muitas vezes. Então nós damos um nome de sorte. A fé, muitas vezes, quando algo acontece, nós dizemos que foi simplesmente a fé, mas a gente não entende o mecanismo por trás daquilo, que faz com que aquilo aconteça, porque existe algo físico por trás para que aquilo aconteça. Quando a gente fala da lei de mentalização, da gente tanto mentalizar que aquilo acontece, existe uma lei por trás disso, fazendo com que aquilo aconteça. Mas as pessoas talvez mais céticas vão dizer que foi sorte, né? Ah, foi coincidência. Eu não acredito em coincidência. Que nem eu falei, eu acredito em uma série de outras coisas por trás. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa contestar e buscar essas verdades. Quando nós criamos rótulos de alguma coisa, do que nós acreditamos, se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é certo, o que é errado, é de acordo com as nossas crenças. Mas quem diz que existe de verdade o certo e o errado? Talvez seja só uma percepção do que é o certo e o que é errado. Talvez quando a gente faça algo errado para uma outra pessoa, a gente fala, nós não devemos fazer isso. Talvez aquela porta que nós fechamos para uma certa pessoa, que ao ver aos olhos de algumas pessoas possa ser errado, talvez tenha ajudado ela na vida, né? Tenha feito com que ela se reerguesse e redescobrisse certas coisas novas. Então aquilo foi errado ou foi certo? E aí a gente poderia ficar várias horas simplesmente filosofando sobre isso, mas o que eu quero te dizer é que não existe uma verdade absoluta, não existe o bom, o que é ruim, mas a gente age de acordo com os nossos princípios, os nossos valores e as nossas crenças também. Nós podemos ter a mesma crença sobre a mesma coisa, por exemplo, família, alegria, os valores, a gente tem os mesmos valores, mas as nossas crenças sobre aqueles valores podem ser bem diferentes. O que eu considero família talvez seja totalmente diferente para você de família. Qual é a verdade? Não existe uma verdade absoluta, talvez esteja lá em cima.
Eu ousaria dizer que talvez a verdade absoluta seria o conjunto de todas as leis que regem o nosso universo, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, é a ação, é a reação, é o mentalismo, é a vibração, uma série de outras leis que quando você faz algo, acredita em algo que está dentro de tudo aquilo que rege o universo, talvez aquilo esteja mais próximo de uma verdade absoluta, que não infrinja nenhuma dessas leis. Que essa talvez seja a grande dificuldade, já disseram, né? Quando você entender as leis do universo, você entenderá tudo sobre a vida, né? Talvez esse seja um caminho, não é uma verdade absoluta. Preste atenção nos livros que você já leu. Se você já leu um livro várias vezes, mais de uma vez, talvez você tenha começado a ler o livro de uma forma, terminou esse livro com uma interpretação diferente, e a segunda vez que você voltou a ler esse livro, talvez você tenha tido uma compreensão totalmente diferente sobre ele. Mas é porque você foi mudando. A sua verdade em um momento talvez não era a mesma verdade em outro. E você teve percepções diferentes, você cresceu com isso. E agora eu vou entrar num ponto polêmico, por exemplo, a Bíblia, que é um livro que muitas pessoas já leram, talvez o livro mais lido no mundo, né? Talvez não, com certeza o livro mais lido no mundo. Será que a interpretação que você dá para ele é uma verdade absoluta? Se você for pegar várias religiões que leem o mesmo livro, ou várias igrejas diferentes, vertentes diferentes que interpretam aquele livro de uma forma, eles trazem muitas vezes aquele livro, aquela interpretação como uma verdade absoluta. E será que é? Será que nós não devemos contestar, pegar mais fatos, a história, a física para explicar e entender melhor aqueles fatos? Não passam de parábolas, e essas parábolas a gente entende de forma diferente, de acordo com a nossa instrução, de acordo com o nosso conjunto de crenças e valores sobre aquilo. Agora, se você for ler esse livro, que foi escrito há milhares de anos, em outras línguas, que sofreu várias alterações de tradução até chegar no nosso português, e a gente sabe que se você for traduzir algo do inglês para o português, muitas vezes não existe a mesma palavra, que nem saudade que a gente usa no português, não existe em nenhuma outra língua. Então você teria que usar algo muito próximo para explicar aquilo. Mas se eu não entendi direito o contexto e eu trago para uma outra palavra, eu já mudei toda essa vertente. E todas as outras alterações, traduções vão sofrer a mesma coisa. Eu não estou querendo entrar no ponto de certo e errado, só quero que você reflita que não existe algo absoluto, que nós devemos sempre contestar. E qual talvez seja o caminho disso tudo? É realmente estudar. Estude coisas diferentes que ao longo do tempo você vai ver que se entrelaçam ao longo da história, ao longo dos estudos, que fazem sentido. Tem muitas coisas que você vai ver de estudos, por exemplo, de campos totalmente opostos na Terra, que falam das mesmas coisas, e em alguns momentos eles se cruzam, trazem verdades pra gente. Isso acontece na física, isso acontece em tudo quanto é lugar. Conteste, traga para a sua verdade, para você ficar cada vez mais rico, com a cabeça cada vez mais expandida, sem rótulos, que toda vez que você põe um rótulo, eu acredito nisso, eu acho isso, você está eliminando todas as outras possibilidades que podem existir. E se você está eliminando todas essas outras possibilidades, você está entrando de novo numa alienação, você está se fechando mais uma vez mais. Quando a gente fala da expansão da consciência, é realmente você entender o todo sem limitações, é usar a sua consciência e não a sua mente. Toda vez que nós usamos a mente está ligada ao ego. Então quando a gente fala que eu gosto, eu não gosto, eu vou brigar, eu não vou brigar, eu acredito, eu não acredito, é o nosso ego que está dizendo algo sobre aquilo. Se você entra numa briga, está discutindo um ponto com a pessoa, não é a sua consciência, é o seu ego que está falando, porque ele tem um senso de força, né? Senso de algo correto. Então ele vai brigar para não mostrar que o ponto de vista dele é errado, que para o ego, vindo até daquele livro do Poder da Agora, ele fala muito sobre isso, quando a morte para o ego é provar que ele está errado. E aí ele quer morrer, ele quer desaparecer, ele não suporta isso. Talvez você comece a contar várias outras histórias só para fortalecer aquele ponto. Mas será que é esse o caminho? Hoje eu busco estudar tantas coisas diferentes, sem dogmas, nada que tenha uma doutrina, nada que me limite o caminho. E aí quando eu começo a estudar coisas diferentes, eu entendo que tudo faz parte do mesmo contexto, que está tudo interligado, e aí eu começo a achar uma verdade diferente a cada hora. Mas não é que uma verdade diferente, eu começo a entender que existe algo maior por trás, e aquilo vai me trazendo fatos
e vai me mostrando um olhar diferente. Mas eu só consigo isso quando eu deixo as minhas crenças limitantes de lado. Mais uma vez, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado, bom ou ruim, são qualidades que eu dou, não necessariamente que é aquilo que existe. Então eu gostaria de fazer você refletir sobre isso. Não existe uma verdade absoluta, talvez, ao nosso alcance. Existem pequenas verdades que eu e você temos, só que se você não se limitar, buscar aprender com pessoas que sejam diferentes de você, que tenham opiniões diferentes, crenças diferentes, frequentem lugares diferentes, falem de coisas que você nunca ouviu, aí sim você vai estar aprendendo cada vez mais, vai estar conseguindo expandir sua mente cada vez mais. Esquece a sua verdade, procure outras verdades e que isso preencha cada vez mais você. O ser humano, ele é diferente, ele é dotado disso, mas isso é o nosso maior desafio, que é conviver com pessoas, se acostumar e aceitar que as pessoas diferentes, mas a maior dádiva está aí também, porque a gente consegue aprender nas adversidades. Não adianta você frequentar sempre o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de pensamento. Você não está deixando de ser alienado, por mais que você estude o tempo inteiro. Faz sentido para você ou não? Manda esse vídeo para outras pessoas também, vamos divulgar mais isso, vamos abrir nossa mente, vamos expandir a nossa mente, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.